Eu ouço muito falar que a Ordem Demolei, antes da pandemia, é completamente diferente, né? Eu não tive a oportunidade de viver porque eu iniciei depois. Mas, em conversa com muitas pessoas, é um consenso geral, assim, que a Ordem Demolei mudou muito. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você ver uma reunião ordinária, ritualística, fechar os 23 oficiais. Mas, pelo que eu ouço falar, antes da pandemia, isso era algo recorrente, né? Vocês que viveram isso, como que foi essa mudança? Rapaz, eu posso falar do capítulo de Piauí, né? Que foi até onde eu tava ali. Não era normal fechar 23 oficiais. É normal até hoje, tipo assim, vai ter iniciação, fecha 23 oficiais do capítulo. Mas normalmente não era assim, não. E só se Canguçu tiver uma outra visão, um pouco anterior. E eu também já ouvi de várias vezes que, sei lá, por exemplo, deixa eu ver. Se não me engano, foi Edilson que falou comigo. Que quando ele era mestre conselheiro do capítulo Guarda Ambiense, ele não fazia uma reunião com menos de 20 pessoas. Mas não sei se realmente isso é interferência da pandemia diretamente. A pandemia, para mim, mudou a Demolei na questão de tecnologia. Então, tipo assim, a gente começou a ter outras visões de atividades. Hoje em dia a gente faz atividade online. Hoje em dia a gente é muito mais voltado para a rede social, que antes não era. Então, mudou muito minha visão nesse sentido. A pandemia foi até estranho falar assim, mas foi muito boa para interligação de meninos. Gustavo, do meu capítulo, só conheceu o Isne por conta da pandemia, por conta dessas reuniões que tiveram entre capítulos durante a pandemia online. Então, eu acho que a pandemia foi mais nesse sentido. Agora, a questão de membros mesmo, aí eu já não. Talvez eu possa ser que depois da pandemia, por ter esse gap, não seguiu a formação de lideranças como deveria. E aí, os próximos mestres conselheiros já não faziam o mesmo trabalho do de 2019, já não iniciavam tantos membros. E aí foi começando a ter menos membros. Pode ser que isso aconteceu. Mas aí teria que dar uma olhadinha melhor para saber, né, como é que foi esse gráfico. Assim, minha experiência, o recorte temporal um pouco antes, né? Porque eu me tornei sênior em 2015, né? Então, eu acompanhava o capítulo mais esporadicamente. Cheguei a fazer reunião com mais de 20, com 23. Agora, assim, pelo menos na minha gestão, a gente não tinha problema de fechar quórum, né? Assim, sempre tinha membros. Às vezes tinha grau de ciático, não podia ocupar cargo, mas as reuniões eram preenchidas. Essa questão sempre foi de oscilar, né? De membros e de oficiais ali presentes em reuniões. Mas eu acho que assim, o principal, eu falo pela minha experiência na maçonaria, né? Porque eu iniciei na maçonaria em novembro de 2019, em março eu era aprendiz e veio a pandemia. Então eu fiquei de novembro de 2019 até outubro de 2021 como aprendiz. E qual foi o problema que eu enxerguei na maçonaria que certamente se replicou na Ordem Demolei? Foi a questão da continuidade, né? Assim, dos trabalhos. E Demolei é pior, porque 2 anos um cara vira sênior, pô. E nunca mais ele volta. 2 anos um cara que estava super engajado nas atividades e motivado, ele vai se dedicar a outra coisa e também nunca mais volta. Eu acho que os capítulos, assim, só tem 5 anos que a gente... Não, tem 3 anos mais ou menos que a gente saiu da pandemia, né? Foi 21, 22, né? Os capítulos... Voltou mesmo em 22. Isso, então, presencialmente, né? Não, liberaram para voltar final de 21. Mas, tipo assim, voltou mesmo, que teve que voltar a ter combode, tudo foi 22. Então, assim, eu acho que os capítulos, na verdade, tiveram essa quebra de continuidade. Então, assim, os capítulos perderam as referências, né? Porque tinha demolês que... Como é que a gente funciona? O sistema que a Demolei emula é o que acontece na maçonaria, de mestres e aprendizes, né? Então, assim, as referências se formam, ensinam para os que estão chegando, saem para que aqueles que aprenderam possam ensinar para os que vão chegar. E é assim. É assim que tem que funcionar o Demolei. Chega gente nova, a gente ensina, a gente vira cena, vai embora, esses caras vão ensinar para os outros. Então, acho que essa foi a principal dificuldade da ordem, assim, pós-pandemia. Quebrou essa continuidade, esse ciclo. Paulo, que é presidente do conselho hoje, fala assim que tinha dificuldade de preencher, de ter quórum para fazer reunião, que era sempre administrativo, que não conseguia, tanto na presença maçônica como Demolei. Eu acho que teve essa quebra de continuidade. E como só tem 3 anos, a gente está meio que reconstruindo isso. Então, a gente está se reconectando com as bases lá do passado, que funcionaram, o que deu certo. Está se reconectando com isso, aplicando essas inovações que Edson falou e construindo uma nova cultura. Então, assim, é uma nova ordem de Demolei, em partes, né? Mas porque teve essa quebra de continuidade, né? Assim, membros que eram importantes, que seriam influentes, que se afastaram e ficar 2 anos sem fazer uma iniciação para o capítulo é muita coisa. 2 anos sem iniciação os capítulos que sobreviveram a isso estão de parabéns, porque um capítulo poderia muito bem ter apenas fechado. um contato, né, Canguçu? Porque, tipo assim... Exato. A ordem de Demolei, né? Pô, velho...
é massa ter o contato, o conclave, por mais que a gente reclame algumas vezes, pô, velho, aquele momento ali, velho, quando a gente lembra é massa, tá ligado? Então, tipo, pensa aí, 2 gestões que o conclave foi online. Pô, Não é a mesma coisa, né? A visão de cada um, né? O importante aqui é a soma, o que está acontecendo, né? Um ponto de vista de vários pontos distintos. Eu vivenciei parte disso tudo e de uma forma muito engraçada, né? Porque hoje eu vejo o Paulo como presidente do conselho e na minha época Paulo era Demolei e eu era o consultor do capítulo. Hoje é irmão, trabalhando, tá lá à frente. E Breno era o mestre conselheiro do Conquistência, morava em Tapetinga. A coisa fluía de forma normal. Depois que chegou a pandemia, era uma confusão, porque vai usar que aplicativo para fazer a próxima reunião? E ainda ficava a gente apanhando um pouco da tecnologia, sem saber que aplicativo usavam, entre tantos, até que cada um adquiriu sua expertise. E da parte de quebra de ciclo que Vitor citou, eu acho que uma coisa que a gente incorporou de forma muito negativa, principalmente com a Demolei, é a questão do ciclo que foi rompido, de continuidade de aprendizado. E hoje, quando a gente faz a iniciação e elevação no mesmo dia, eu acho que aquele jovem perde uma experiência muito grande dentro do capítulo. Uma vivência, uma relação que nada vai compensar lá na frente. É algo necessário, para aquele momento, dentro da estrutura do capítulo. Mas eu vejo com uma forma muito negativa que a gente adquiriu isso da pandemia. E que deve ser consertada. Deve ter dado atenção a isso para que a gente possa contornar isso. Foram momentos difíceis. Eu fui um dos que se afastou, né? Que quando você fala que o povo começou a se afastar assim, eu fui um dos. Em 2019.2, eu fui mais conselheiro, passei o cargo, joguei para regional, perdi. Não, minto, joguei para regional durante a pandemia. Então, a gente estava indo. Que, na verdade, a eleição para regional foi ali. Foi em março mesmo. Então, tipo assim, tava começando até a pandemia, né? Começou aquela época de quarentena, a gente falou, não, é só 30 dias, é só 60. Então, ainda tava naquela ali, mas perdi. Então, e aí, depois que eu perdi, eu meio que falei assim, tá, eu vou focar em passar na faculdade e tal, eu vou meio que deixar isso de lado. E eu fui um dos que me afastei e era uma referência para os meninos. Sou até hoje uma referência para os meninos de Piauí. Então, realmente, essa perda de referência prejudica os meninos. Mas é isso, novas referências vão se formando. Hoje em dia, o mestre conselheiro de 2022 já pode se dizer que ele já pode até mesmo já ter se tornado sênior. Hoje em dia já pode trabalhar como referência para os meninos de hoje em dia. É isso. São picos que acontecem. Na própria época da formação da Demolei, teve épocas de pico, teve épocas de baixa. Hoje é quase impossível que a gente faça assim, né? E talvez seja até mesmo um caminho natural, porque nos Estados Unidos já tem essa baixa muito grande, né? Lá é bem difícil fundar novos capítulos, manter um quadro de iniciações ideal, e talvez seja o que o futuro espera pra gente aqui também, a não ser que a gente ache alguma outra maneira de chamar essa nova geração que eu falei para conseguir adentrar mais o nosso ciclo.